Oi, divas, bom dia para todas e todos divos. Bora ficar babas comigo? Estão falando que eu tô sumida, não estou. Eu gravei terça-feira de manhã e hoje é sexta. Já são 10 horas e eu tenho que me arrumar para ir pra escola. Vou pintar esse, né? Pegar o cinza. Ô, mãe! Olha, agora eu chego pra fazer. Chama ele. Só peixinho. Tem laranjinha pra você também. Vamos na roupa da senhora, mãe. Vai encher de quem? Eu coloco a laranjinha, o cheiro de bosta. Tá, Pedro, precisa ficar cheiro de bosta. Ontem eu fui cheirar ele, a cabeça tá cheia de bosta, né? Foi. Tchau, gente!